Graças a Deus, vamos aguardar um pouquinho. As pessoas estão se conectando conosco aqui e nós vamos aguardar, né? Louvado seja Deus por essa noite. Bom é louvar ao Senhor, né? É um privilégio poder estar com Deus. Deus é bom, misericordioso, maravilhoso. Louvado seja Deus. A Bíblia fala bem-aventurado, né? O homem, a mulher que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Louvado seja. Deus é aquele que enviou Jesus. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Todos já estão se conectando conosco, né? O Alemão, a Carol, a Sueli. Eu amo vocês. Graças a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero saudar a todos, né, com a paz. E que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua vida, né? Continue abençoando os seus sonhos, os desejos do seu coração. Que tudo se cumpra. Que Deus, o único Deus, né? Aquele que fala e faz, promete e cumpre, né? Esse Deus possa fazer a sua vida uma vida abundante, abençoada, né? Sem limite. Que você possa ser uma pessoa realizada, né? Pois a Bíblia diz que o justo, tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, né? Então que você seja essa pessoa, bem sucedido em tudo, né? Na sua família, com seus filhos, com seu trabalho, com o seu sonho realizado, na vida profissional, né? Nos estudos, enfim, em todas as áreas, na saúde, né? Que tudo seja maravilhoso, né? Que o sucesso seja a marca da tua vida, que possam olhar em você e ver, né, que você é uma pessoa bem-sucedida. Eu queria ler um texto da Bíblia, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 46. É uma história que todo mundo conhece, que ensina na escola dominical, as crianças, né? Livros de criança, conta essa história, a história de Davi. Mas essa palavra aqui, ela é um tanto forte, né? E traz alegria ao coração, quando nós lemos ela. Lá no versículo 47, se você ler comigo, o final do versículo 46 e depois o complemento no versículo 47. A maneira como Davi expressa, né? Falando de suas vitórias, de suas conquistas. Então Davi, ele se manifesta assim, está escrito dessa maneira, no final do versículo 46 e no versículo 47 do capítulo 17, diz assim: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos os inimigos. A expressão é essa: e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele se referia a Golias, né? O inimigo de Israel, aquele que estava afrontando o caráter de Deus, né? Afrontando o povo de Israel. Por isso que eu disse, todos nós conhecemos a história de Golias, Davi lutando contra Golias. Mas esta palavra aqui revela toda a história
revela ou define, né? Está definindo toda a história, toda aquela passagem. Do Senhor é a guerra, disse Davi. A Bíblia fala que de Deus é o céu, a terra, o mundo, a plenitude, tudo quanto nele há. Todo ser que respira, o salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Porque a nossa respiração, o oxigênio, é Deus que mantém para nós. Veja, Deus é a vida. Deus está com todos os seres que respiram, né? Deus está com tudo aquilo que tem vida. Deus é maravilhoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha como disseram de Deus, tu és o manancial da vida, né? O manancial. Toda a vida emana de Deus. Deus é o manancial da vida. E é o que Davi está querendo fazer aqui. Ele quer mostrar, quer apresentar para o mundo, né? Que Deus é o Deus de Israel. No meio daquela afronta, no meio daquelas palavras, Davi chama o Golias de incircunciso, né? Uma palavra até um tanto forte de expressão contra o Golias, mas era uma verdade. Mas ele diz que ele estava afrontando a dignidade de Deus. Então ele fala, toda a terra saberá que Deus é o Deus de Israel, que Israel tem um Deus, né? O único Deus. Mas veja, e depois ele fala, um pouquinho mais para frente, ele chega a dizer no versículo 47, saberá toda esta multidão. Agora ele se referia ao exército que estava lá, tanto dos filisteus como também de Israel. Que esse exército, essa multidão, né? Essa multidão agora, que Davi estava se referindo, que o Senhor salva. Ele estava dizendo, essa multidão saberá que o Senhor salva. Veja lá, o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essa expressão, do Senhor é a guerra, é o que Davi fala aqui. E é uma palavra que muitas pessoas compreendem ela de forma não certa. Há duas maneiras de olharmos para essa palavra, né? De examinarmos essa palavra e podemos ser prejudicados conforme a maneira que nós vamos interpretá-la. Mas veja, essa palavra é verdadeira quando olhamos para ela, né? E a consideramos, veja, do lado certo, do lado correto. E quando nós a consideramos do lado certo, do lado correto, ela produzirá na nossa vida bons resultados, pois há duas formas de interpretar. Veja, deixar tudo nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus. Quantas vezes eu ouço isso? A esposa falando, entreguei meu marido na mão de Deus, ou entreguei meu filho na mão de Deus. Estou com uma dificuldade, mas eu entreguei na mão de Deus. E até mesmo usam aquele versículo, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então as pessoas definem isso como pegar uma situação, colocar na mão de Deus e está resolvida. Eu não preciso fazer nada. Eu lavo as mãos, agora está na mão de Deus e Deus vai operar, Deus vai fazer o milagre e acabou. E não é isso que é o lado correto. O lado correto, ela não é entregar na mão de Deus. O que Davi está querendo dizer aqui, a forma, veja, tomar posse, Davi fala, tomar posse dessa palavra como um estímulo para aquele momento. Olhando para Davi, ele não era um guerreiro, ele não era uma pessoa treinada no exército. Davi era um pastor de ovelhas, era um menino, era um jovenzinho. Ele não tinha preparo nenhum para ir para a guerra. Até mesmo o próprio Saul, o rei, disse a ele, você não pode, você não é um guerreiro, você não está treinado para isso. Os irmãos de Davi falaram, para com isso, para de falar em alto aí. Por quê? Porque viam em Davi não uma pessoa qualificada para poder confrontar um homem gigante, forte, preparado, treinado para a batalha. Muito difícil. O próprio soldado, eles não iam, tinham medo. Agora Davi estava pronto para ir. Mas veja, um estímulo
um estímulo Davi tinha por essa palavra: do Senhor é a guerra. Quando ele fala para o rei Saul, né, que havia aparecido um leão e ele atracou-se com o leão, matou o leão, rasgou o leão no meio. Depois veio um urso, ele se atracou com o urso e rasgou o urso no meio. Davi então aprendeu que não era ele, mas através da ação dele, o poder de Deus se manifestava. Através da atitude dele, então Deus se manifestava. Deus concedia a ele aquilo que ele necessitava na hora, para obter a vitória, para obter o bom resultado. Era isso que Davi estava querendo explicar aqui. O lado certo é ter essa palavra como um encorajamento, um estímulo, confiança. O que nós chamamos hoje de uma fé perfeita, uma fé que vem da parte de Deus. Mas veja, Davi, ele via as coisas dessa maneira. Ele enxergava as coisas não como uma pessoa frágil, mas na mesma fragilidade de Davi, na mesma insuficiência que ele tinha, Deus era o todo suficiente para que concedesse a ele a vitória que ele estava pleiteando naquele momento. Ouça, quando nós olhamos Davi usa essas palavras. Veja, ele queria mostrar com a sua vida, com a sua atitude, com a sua ação, com o seu agir. Ele queria mostrar que só Israel tinha o Deus verdadeiro. Só Israel tinha o Deus verdadeiro. Ele queria mostrar que Deus era presente ali. Ele queria mostrar que a sua vitória vinha de Deus, que a capacidade que ele tinha para a guerra não era normal sim aos olhos das pessoas, mas a Davi era normal, as ações, as atitudes, e ele então conquistava tudo. É o que nós vimos, Davi com aquela arma de lançar pedra funda, né? Ele acaba atingindo o Golias cai, e depois com a própria espada do Golias, ele acaba cortando, falando, tudo o que ele havia falado se cumpriu. Mas quem fez tudo se cumpriu? Foi Deus. Deus em ação através de uma criança. Deus em ação através de um jovem. Deus é todo poderoso. Quando nós olhamos essas palavras, né? Nós trazemos para nós o livro de Salmos, capítulo 121, quando Davi diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É isso que ele estava querendo mostrar, era isso que ele estava querendo falar, fazendo um comparativo com o decorrer da sua vida, com suas vitórias, suas conquistas, tudo que está relatado na palavra de Deus com a vida de Davi. Mas ele diz aí que cada situação da vida dele, quando ele defrontou com algum problema, ou alguma guerra, ou algum conflito, ou o próprio gigante, Davi, ele esperava em Deus. E quando Deus se manifestava, a unção estava sobre Davi, a vitória acontecia. Deus nunca perdeu batalha e nunca vai perder batalha. O homem que confia em Deus, a Bíblia fala, ele é bem-aventurado, porque a força dele vem de Deus, porque a confiança dele está em Deus. Então ele é um homem bem-aventurado. Mas veja, no Salmo de número 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A expressão de uma vida abençoada, a expressão de tudo que ele precisasse no decorrer da vida dele, Deus estaria lá para manifestar. Mas tudo por quê? Porque Davi confiava em Deus, né? Veja, ele teve que ir ao combate. É isso que nós devemos entender. Ele teve que ir ao combate. Ele teve que ir contra o Golias. Ele teve que, e ele foi, e ele fez algo. Ele teve a iniciativa de fazer alguma coisa. E o que aconteceu? Ele obteve a vitória, porque Deus estava lá confirmando. No Salmo 121, nós olhamos de uma forma diferente. Ele disse: meu socorro vem do Senhor. Davi era uma pessoa de oração. Lá no livro de Salmos 119, versículo 147, diz Davi: de madrugada eu levanto, oro a ti
e depois eu espero na tua palavra. Antes que o sol saísse, Davi já se punha de joelho, expunha tudo diante de Deus, os seus encontros, a sua agenda, tudo que ele tinha que fazer. Com a palavra de Deus, ele colocava diante de Deus os seus deveres, as suas reuniões, tudo ele colocava diante de Deus. E depois ele fala: agora eu espero na tua palavra. Davi ficava firme e Deus confirmava tudo na vida de Davi. Então nós aprendemos, nosso socorro vem do Senhor, mas nós temos que ir a Ele. Você entende aquela palavra de Isaías, capítulo 43, versículo 26, onde o próprio Deus diz: traze-me a memória, preiteia diante de mim a tua causa, apresenta-me as tuas razões, entremos junto em juízo, para que eu possa te justificar. Deus está chamando que a gente venha a Ele, venha com as nossas necessidades, com as nossas situações para serem resolvidas, clamando por ajuda de Deus, mas venha a Ele, expondo a nossa necessidade. E a razão de irmos a Ele é porque Jesus preparou um caminho para nós chegarmos a Deus. A Bíblia fala que o caminho é o sangue de Jesus, e no nome de Jesus a Bíblia fala: tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos fará, através do nome de Jesus. Veja, são duas coisas que nós devemos aprender. Paulo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, Paulo fala: porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, veja, não são carnais, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ou seja, as nossas armas, oração, veja bem, oração, palavra de Deus, promessas de Deus, são armas que Deus nos concedeu. A presença do Espírito Santo na nossa vida, nós somos templos do Espírito Santo. Então todas essas armas, trabalhando em um comum acordo, vitórias e mais vitórias e mais vitórias, tudo que nós precisamos estará acontecendo na nossa vida. Mas veja, a explosão de Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele mostra a sua confiança completa, ele mostra os cuidados do Senhor sobre o seu povo, ele mostra o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que defende, o Senhor que supre cada uma das necessidades. Então Davi disse: do Senhor é a guerra. Por isso que nós olhamos lá no livro de Isaías, capítulo 55, a Bíblia fala: assim como a chuva desce do céu, rega a terra, produz a semente, e então o alimento surge na mesa do ser humano, comida para ele. Então diz Deus: assim também é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará atrás vazia. Ela não voltará atrás vazia, não voltará a Deus vazia. Ou seja, Deus deu a promessa, ela como uma produção de alimento, ela vai produzir algo na nossa vida, ela vai produzir a vitória, ela vai produzir a conquista, ela não vai voltar se nós confiarmos nela e agirmos à altura dela, porque a Bíblia fala em Jeremias 1,12, é Deus que vela para a sua palavra se cumprir. Ouça, meu irmão, Deus está no controle de tudo, é isso que eu queria chegar. Deus está no controle de tudo. O mundo, o ser humano hoje pensa que ele pode fazer, realizar, que os estudos chegaram a um ponto que agora definiram, agora nós podemos agir, nós podemos fazer, criamos armas atômicas, criamos o drone, criamos tantas coisas maravilhosas. Hoje já se fala em carro que vai andar no mar, como um submarino, ou como um barco, e depois logo vai voar, vai sair da água e vai voar, vai usar a estrada ao mesmo tempo. Então são coisas que parecia sonho, parecia conto de fada no passado e está tornando realidade no dia de hoje. Mas tudo isso, meu irmão, são coisas do mundo, tudo isso são coisas limitadas, tudo isso não vai mexer com o governo de Deus, não vai mexer com os propósitos de Deus. Deus tem um propósito com todas as coisas do mundo. A Bíblia fala,
o tempo pertence a Deus, tudo pertence a Deus, e todo o propósito de Deus na terra, ou sobre qualquer coisa, sobre qualquer da sua criação, o tempo é de Deus, tudo. Então, onde eu quero chegar? No tempo que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas dizem: ah, pastor Miguel, mas é coincidência tudo que está acontecendo. Ah, é coincidência o mundo parar, as suas fronteiras fechar, um meio econômico que todo mundo está vendo a queda abaixo e olha, vai ser duro de se recuperar, onde todo mundo está apavorado. Hoje eu andei para a cidade e as pessoas se desviam de pessoas, é uma loucura. Eu falei para a Rosali quando eu cheguei aqui, parece um outro mundo que nós estamos vivendo. Pessoas com medo de pessoas se desviando um do outro, saindo de uma calçada e indo para outra, para não chegar perto, não se aproximar. Pessoas com máscara, outras com luva e máscara, é uma loucura enxergar tudo isso. Veja, o mundo tem a sua limitação, o mundo tem os seus problemas, as dificuldades. Isso não é algo que está acontecendo com normal, não. Isso é anormal. A igreja fechar a porta. Meu irmão, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa isso? Aonde nós estamos ali com a nossa embaixada, aquele prédio onde nós pregamos a palavra, onde os filhos de Deus se reúnem, aonde tem uma palavra pregada, onde tem oração feita, aquele prédio ali é uma embaixada. E quando nós estudamos sobre embaixada, nós entendemos que a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, aquele território pertence aos Estados Unidos. Nenhum brasileiro pode invadir aquilo. O exército brasileiro, as autoridades brasileiras não podem invadir aquilo. Por isso você dá um problema, as pessoas correm para aquele lugar e lá ficam confinadas, mas ninguém pode chegar lá, ninguém pode tocar lá, ninguém pode fazer nada. Meu irmão, hoje os pastores fecharam suas igrejas, inclusive eu, todo mundo fechou suas igrejas e estão fora da igreja, estão online, como estou aqui hoje. Hoje há milhares, milhões de pessoas nesse mesmo horário transmitindo uma palavra de encorajamento para o povo, tentando convencer as suas ovelhas que nada parou, que tudo é verdade, que tudo está acontecendo. Mas eu acredito, isso tudo tem Deus no meio, porque ninguém poderia fechar uma porta de igreja se não fosse com a permissão de Deus. Ninguém podia fazer tal coisa, de jeito nenhum. Existem muitas coisas que as pessoas se levantam dizendo sobre o orgulho, sobre isso, sobre aquilo, mas não é nada disso não, é o propósito de Deus se cumprindo, é o tempo de Deus. Eu creio, meu irmão, algo diferente está acontecendo, algo sobrenatural está acontecendo no mundo, e esse algo natural vai ainda demonstrar coisas maravilhosas desse mundo. Eu acredito nisso. O tempo que nós estamos vivendo, o mundo, todo mundo separado, todo mundo fechado nas suas casas. Não só isso, mas o mundo é em luto, morte para tudo quanto é lado, cumprindo aquela palavra que o próprio Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, mais bem-aventurado é estar na casa do luto do que na casa do banquete. Famílias enlutadas, não é fácil não, só quem está passando é que sente na pele, mas todo mundo acaba sentindo, porque todo mundo está vulnerável. Mas o que nós vemos no luto é melhor, porque no luto a gente fica refletindo na nossa vida. Nós pensamos, e se acontecer comigo? E se eu vir a morrer? O que vai acontecer depois da morte? Onde eu vou? Para onde eu vou? Onde eu vou estar? Há muitas coisas ensinadas no mundo de um lado para outro, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Pedro, quando escreve no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12, ele diz: não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Salvador, Jesus é o enviado de Deus. Quando Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, Deus tem um propósito sobre tudo. Eu tenho alguns livros, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, e esses livros são da década de 80, mas são maravilhosos, porque eles ensinam praticamente tudo que
tem na Bíblia, mas um monte de coisas que nós nem imaginamos. E eu deparei aqui já há muito tempo, e eu gosto de estar vendo isso. Veja, a Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, se você quiser abrir aí, nós vamos ler um texto para você entender o que eu quero dizer. Deus está no controle de tudo. Gênesis capítulo 41, José, fala de José aqui, né? José, lá no capítulo 41, nós vamos ler o versículo 26. Se você estiver com a palavra de Deus aí, você pode ler aí. José fala aqui com o faraó, né? Lá no Egito. José fala com o faraó, quando José foi chamado para interpretar o sonho de faraó. Faraó tinha tido 2 sonhos e chamou José, porque ninguém da sua corte poderia interpretar aquele sonho. Aquele sonho vinha de Deus, e então precisava uma pessoa de Deus para poder interpretar. E então tiram José da cadeia e levam José à presença de Faraó. Mas Faraó então fala aqui, José fala no versículo 26, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Ele fala do número 7, 2 vezes ele fala do número 7, e também ele fala uma vez, dizendo, os 2 sonhos são um, fala do número 1, número 7 e número 1. Mas olha também no versículo de número 32, olha o que está escrito aí. Então ele diz para Faraó, o sonho veio ao Faraó 2 vezes, aqui ele falou o número 2, duplicidade, 2 vezes, o sonho veio 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Veja, 2 sonhos iguais, 7 vacas e 7 espigas. Depois ele fala, mas os 2 são são iguais, unidade. Ele fala sobre unidade. Eu gostaria de ler, pelo menos, sobre esses 3 números, 7, 1 e também o número 2. O que está escrito aqui no dicionário. Olha, se fosse ler tudo, porque tem muitos versículos citados, e você vai lembrar de algum quando eu estiver falando aqui. Por exemplo, o número 7, que ele citou 2 vezes. O 7 tem uma posição iminente entre os números sagrados da Escritura. Olha lá, o 7 tem uma posição iminente entre os números sagrados das Escrituras e está associado com algo completo. O 7 está associado com algo completo, com o cumprimento com perfeição. Com o cumprimento com perfeição. Na narrativa sobre a criação, Deus descansa das suas obras no 7º dia. Então tem muitos versículos na Bíblia, e eu podia lê-los aqui para você, mostrando que o número 7 é presente. Mas é presente se você observar, ler o contexto, ler o capítulo, você vai ver. Sempre é o cumprimento, é algo completo que Deus está fazendo, algo que Deus está se manifestando, com perfeição, mostrando o cumprimento de alguma situação. Em tudo é assim. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala, no 7º dia, o que Deus fez? Ele descansou, mas ele mostrou, ele fez algo completo. Depois de ter feito algo completo, então Deus foi ao descanso. Então 7 significa algo completo, algo que já está cumprido, já está feito por Deus, já está executado por Deus. Mas quando nós olhamos o número 1, se nós olharmos o número 1, veja o número 1 o que significa. O número 1 diz assim: o número 1 é usado para transmitir conceito de unidade e o caráter sem paralelo de Deus, como por exemplo, no livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, do Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vai por diante,
mostrando Deus, né? Mostrando tudo com referência a Deus. E também diz, também expressa a unidade entre Cristo e o Pai. Entre Cristo e o Pai. Deus mostra a unidade entre os dois. Veja, João capítulo 10, versículo 30. A união entre os crentes e a deidade. A unidade e a unidade existente entre os crentes. Tudo isso está registrado no Evangelho de João. João, capítulo 17, versículo 21, veja, mostra a unidade. Então, o número 1 é a unidade, ou seja, se refere a Deus. O 1 se refere a Deus. O 7, algo completo, algo maravilhoso. Quando ele fala das 7 vacas, quando ele fala das 7 espigas, e depois ele fala, os 2 sonham a 1. O que ele estava dizendo? Isso, na verdade, Faraó, vem vindo de Deus. Isso é algo de Deus. Não é algo normal, não. Não é algo que qualquer um vai interpretar, não. Não é algo que qualquer um vai estar falando por aí, não. Mas é algo que Deus está por detrás. Deus está fazendo. E no versículo 32, então, que nós lemos, fala da duplicidade. Fala do número 2. E eu gostaria de ler aqui sobre o número 2. Sobre o número 2 diz assim, olha, 2 pode ser cifra, tanto de unidade como de divisão. Tanto de unidade como de divisão. Veja, o homem e a mulher formam uma unidade básica da família. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Os animais se associaram em par, de 2 em 2, e entraram na arca. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 9, 2 pessoas frequentemente trabalham juntas em companheirismo, né? Como por exemplo, os espias enviados por Josué, enviou 2 homens para espiar, acredito eu, Jericó, né? Enquanto que 12 e mais 70 pessoas depois, primeiro 12 pessoas e depois 70, Jesus enviou de 2 em 2, veja, 2 em 2, mas veja, também no final, diz a respeito de separação, lá diz assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, o que também é subentendido nos 2 caminhos, 2 caminhos que Jesus até mesmo disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mas veja, o número 2 ainda vai mais longe, ele vai mais longe, ele chega a dizer a respeito da multiplicação. Quando acrescentado no número 2, acrescentado no 0, ou seja, o número mais alto na expressão, nos algarismos ou dentro da palavra, pelo dicionário aqui que ele está falando, o número mais alto é o número 20 mil, que é a duplicação do número 10 mil, porque o número 5 e também o número 10 são números múltiplos, eles se multiplicam rapidamente, mas quando associado o 2, então vem a multiplicação, e o 20 é o número mais alto. Eu queria ter tempo para explicar sobre esses números, né? Por exemplo, o número 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até o 9. Eu queria poder explicar conforme está aqui no dicionário. Mas o 2 é o que significa e tem muita importância para nós. Veja, hoje nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, o ano 2020. 2020. Se o 20 é o número mais expressivo, mais alto, meu irmão, não é consciência, não é coincidência tudo o que está acontecendo. Não é coincidência. A igreja sai para fora da igreja, a igreja está pregando online, está alcançando centenas de pessoas, milhares de pessoas. Veja, milhares e milhares de pessoas, pastores, obreiros, pessoas pregando a palavra de Deus, pessoas ministrando o evangelho, ensinando as pessoas. Isso não é uma coincidência, irmão. Isso não é. Não é. Veja quantas igrejas estão fazendo isso. O evangelho está indo a todo canto na terra. Todo mundo está conectado hoje. Todo mundo tem um aparelho, tem uma internet.
A maior parte das pessoas que estão conseguindo ficar em casa, estão conseguindo não por causa da televisão, não por causa dos filmes, não, estão ficando por causa do aparelho. Eu estava conversando esses dias com um rapaz que estava passando uns cabos aqui em frente à minha casa, onde eu moro, e fibra ótica, e eu conversando com ele, ele falou, nunca vi vender tanta internet como agora. Tem casa que está comprando 3, 4, é uma para cada pessoa, porque eles estão o dia inteiro em casa, então consome fácil, né? Acaba fácil o tempo que eles têm, então estão todo mundo comprando, um para o filho, outro para a filha, um para a esposa, outro para o marido, e todo mundo está conectado. Os avós, velhinhos, estão todos conectados, falando com seus netos, que têm uma grande habilidade na internet, que têm uma grande habilidade em tudo. Veja, está todo mundo conectado. E a Bíblia fala que não é por força, não por violência, que é pelo meu Espírito, disse Deus. É Deus que faz a obra. A salvação é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se cumpra. Profecia, quem só pode cumprir profecia é o próprio Deus. Alguém um dia falando sobre profecia para mim disse, o que é cumprir uma profecia? E mostrando a dificuldade do cumprimento de uma profecia, e que somente Deus podia cumprir. Esses estudiosos, num debate, eles diziam, é como se uma pessoa pegasse uma moeda de 50 centavos, subisse num avião, subisse nas alturas e lá de cima jogasse a sua moeda numa terra coberta de moeda de 50 centavos. E essa moeda de 50 centavos caísse, aí ele pulasse de paraquedas e conseguisse encontrar essa mesma moeda que ele lançou. Impossível, isso é impossível. Mas a Bíblia fala que é impossível para o homem, é possível para Deus. Meu irmão, Deus está no controle de tudo. Eu não quero pôr medo em você. Eu não quero dizer para você que Jesus vai vir amanhã, a trombeta vai soar depois da manhã. Não é isso. Eu só quero que você analise a situação. Eu quero que você medite sobre a situação, que você lance fora o medo, que você lance fora a dúvida, mas que você atente, coloque a tua posição na palavra de Deus, que você esteja preparado, porque eu acredito, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Paulo diz, importa que o evangelho seja pregado a todo mundo. Importa, não importa como, Paulo falou, não importa por quem. Deus tira proveito de tudo, Paulo disse. O evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo colocado dentro de casa, no trabalho, na rua, durante o dia. Todo mundo ouvindo o evangelho, conectado, liga lá, pronto, já está com um no YouTube, ou então outro no Facebook, ou de repente um da família manda uma mensagem e é uma pessoa que está falando de Jesus, e pronto, está todo mundo ouvindo o evangelho. E lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse, quando todo mundo ouvir o evangelho, chegará o fim. Meu irmão, eu acredito, eu digo para as pessoas, é tempo de obediência e fidelidade. É tempo de obediência e fidelidade. E é tempo de estar com uma mala pronta, meu irmão. Mala pronta. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos se vai ser cedo, à tarde ou à noite ou de madrugada, a que vigília que Jesus vai vir. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Ele disse, eu volto, eu venho, para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Irmão, Jesus está aí, o mundo está aí. Nada do que está acontecendo na terra é uma coincidência, não. Nada. Pode ter certeza. Nada. Prepara o teu coração. A Bíblia fala que nós devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Senhor, né? Nós temos que nos preparar, estar preparado, estar definido, estar confiante, estar como Ele deseja que nós venhamos a estar. E então, esse encontro vai ser maravilhoso. Se prepare com esta palavra, fica firme. Eu gostaria de estar falando mais. Por exemplo, o número 4. O número 4 significa quadrado, significa 4 lados, significa perfeição. Significa perfeição. E nós estamos vivendo a quarentena, né?
que significa um tempo ou uma geração. Na Bíblia você encontra muito disso. Eu tenho aqui, podia até ler para você, mas veja, tudo está se cumprindo. Pegamos a paixão de Cristo, pegamos a Páscoa. Meu irmão, está tudo cooperando para que as pessoas ouçam de Jesus, para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas tenham receptividade à palavra de Deus, para que muitos possam dizer: olha, a Bíblia é verdadeira, olha, Deus é realmente Deus, o único Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Deus é maravilhoso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Que gostoso. Fica com essa palavra no teu coração. Veja, obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Hoje, se erramos agora vamos pedir perdão. Não vamos deixar para amanhã não, porque o amanhã pode não acontecer. Mas agora nós pedimos perdão e vamos continuando na graça e no conhecimento do Salvador, esse Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero abençoar a sua vida com a oração. Eu quero que você continue preparado. Eu quero que você continue firme. A Bíblia fala que José, quando ele falou com o faraó, ele falou para faraó: olha, há duplicidade no sonho, porque Deus se apressa em fazê-lo. Ou seja, na verdade está escrito assim, que eu marquei aqui, a frase, veja bem, a frase é: tais acontecimentos são certos. Tais acontecimentos são certos. A volta de Jesus é certa. E se darão em breve. A palavra de José para Faraó era essa. Veja, a duplicidade. Ele demonstrava Deus. Ele demonstrava a vinda, a manifestação de Deus. E ele estava dizendo, a frase é: tais acontecimentos são certos. São certos. Ninguém vai revogar isso, ninguém vai mudar isso. Como no tempo de Noé, ninguém mudou. Deu 120 anos, pum! E Jesus disse: como foi no tempo de Noé, assim será também quando eu voltar. Será igual. Jesus disse. Mas veja, e se darão em breve. Quando o sonho é duplo, significa em breve. Deus se apressa em fazer. 2020, 2020. Meu irmão, eu estou dormindo com o olho aberto. A trombeta vai soar. Fica firme. Eu estou feliz. Meu coração se alegra, salta dentro de mim. Ao mesmo tempo eu fico triste. Eu acredito que Noé ficou feliz e Noé ficou triste. Mas é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, Pai, e Te agradecemos por tudo. Nós louvamos a Ti, Pai, e Te agradecemos pela nossa salvação, pelo nosso nome, Deus, que está registrado no livro da vida, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Te agradecemos pelo Calvário, pela cruz. Te agradecemos por Jesus, Pai, o Cordeiro Santo que fora preparado antes da fundação do mundo, que o Senhor nos concedeu, Pai. Enviou como resgate para nós, Pai. Ó Deus, Ele foi voluntariamente no Calvário, Pai. Ele se deu por amor a nós, Pai. E aqui estamos hoje, Pai, na expectativa, Deus, da volta de Jesus, onde a trombeta soará, Pai, onde os salvos serão arrebatados, serão levados para Ti, meu Pai, e estarão para sempre contigo, Senhor. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite. Pai, eu oro, Pai, pelo mundo, ó Pai. Eu oro, Deus, pelas nações desse mundo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, eu repreendo todo o poder do inimigo, ó Deus, que está por detrás desse coronavírus, Pai, que está, Senhor, assolando o mundo, que está vitimando muitas famílias, Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu rompo todo o poder de Satanás. Eu digo a Satanás, chega, no nome de Jesus. Eu ordeno que tu pares, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, destruído, Pai, esse vírus, Pai, o coronavírus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Deus, destruído. Ó Deus, sobre todas as nações, Pai. Eu destruo essa pandemia, Pai. Eu destruo em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu sei que tem centenas de pessoas comigo agora, Deus, também no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, no mesmo querer, Pai. E a tua palavra diz que 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, isso se fará, Pai. Então, em nome de Jesus, nós concordamos, Pai, que seja tirado do mundo, ó Pai, esse coronavírus, Pai, que Satanás cesse, em nome de Jesus, ó Pai, pois em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, as nações abençoadas, nós declaramos, Pai, todos os habitantes da terra abençoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, pelas casas que, ó Deus, estão vitimadas, Pai, onde os seus entes queridos já partiram aqui dessa terra, Pai, e deixando ali a dor, deixando ali a tristeza, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que o consolo chegue para eles, Pai, para que eles se sentam, ó Deus, motivados a continuar a vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu Espírito, o Consolador, possa, Senhor, trabalhar em cada mente, em cada coração, Pai. Que sequela nenhuma fique sobre este povo, Pai, mas que este povo possa continuar vivendo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Em cada nação, aonde, Deus, aconteceu essas vítimas, seus familiares sejam consolados por Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos a eles, Pai, em nome de Jesus a vitória, Pai. O seguir para frente, conduzir as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, também oramos, Pai, por aqueles que estão, Senhor, ó Deus, naquele quadro, Pai, de suspeitos, ó Pai. Ó Deus, nós oramos por essas pessoas, nós destruímos os vírus, Pai, e declaramos, Pai, um exame que eles estão aguardando, Pai, um exame, Deus, de vitória, de conquista, que eles não têm nada, Pai, que eles estão simplesmente, ó Deus, livre deste mal, Pai. Assim nós declaramos essa imensa quantidade de pessoas, Pai, livre deste mal. Assim, Deus, nós agradecemos por Tua graça, agradecemos pelo Teu amor, agradecemos, Deus, porque Tua palavra diz que quando oramos segundo a Tua vontade, o Senhor Deus nos ouve, e se nos ouve porque oramos segundo a Tua vontade, esta é a confiança que temos, que recebemos os nossos pedidos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, seja tudo para o Teu louvor e Tua glória. Pai, eu oro por esses irmãos, ó Deus, as pessoas que estão conectadas, as pessoas que estão junto orando, ou ouviram essa mensagem, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro cada lar abençoado, eu declaro cada lar, Deus, motivado, eu declaro, Deus, essas pessoas encorajadas, eu declaro essas pessoas, Deus, vitoriosas, eu declaro essas pessoas, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, brindada por Tua graça e Teu poder, Pai. Assim eu abençoo, Deus, abençoo todos, Pai. Abençoa os demais idades, abençoa as crianças, Pai, eu abençoo a família por completo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu designo anjos valorosos em poder, Pai, designados por Ti, Pai, para executar a palavra, Pai. Em nome de Jesus eu designo anjos a estar com todos os ouvintes, Pai, em cada lar, no trabalho, junto com eles, indo, saindo, voltando, Pai, no nome de Jesus Cristo, livrando de todo o mal. Que a palavra dita por Davi, Pai, no Salmo 121, que o Senhor disse: o sol não nos molestará de dia, a lua não nos molestará de noite, o Senhor nos guardará nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Pai, que esta guarda, esta proteção esteja sobre todos, Pai, no nome de Jesus Cristo, e tudo, ó Deus, para o Teu louvor e Tua glória. Assim oramos, Pai, e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Meu irmão, fica com Deus, confia em Deus. Ele nunca falhou e nunca vai falhar, nunca. Davi disse: do Senhor é a guerra. Continue a tua vida, continue olhando para cima, continue clamando a Deus. Tudo que você vai fazer, fala para Deus, mas saia a fazer, vá realizar.
e você vai ver Deus presente na tua vida. Se tiver que cair o Golias vai cair. Se tiver que cair outro Golias vai cair. Não importa o que vir, Deus é maior do que tudo. Eu quero que você fique com Deus. Eu quero que você fique com Deus. Firmado. A Bíblia fala que nós devemos estar firmados na rocha. E a rocha é Cristo. Em nome de Jesus. Fica com o Senhor. Eu mando um abraço para todos vocês da Rosali. Eu mando um abraço a todos vocês da Fernanda. Eu mando um abraço a todos vocês do Danilo. E agora também eu mando um abraço do Isaac, né? Você fala, mas quem é o Isaac? Marido da Letícia? Não. O Isaac é o meu netinho que está chegando aí. Louvado seja Deus por ele. Porque a Bíblia diz, filhos são herança do Senhor, fruto do ventre o nosso galardão. São o rebento da oliveira, a roda da mesa. Olha que coisa. Honram ao Pai Celestial e ao Filho do Homem, como o Filho do Homem ao Pai terreno. Mas também, diz lá, verei os filhos dos meus filhos e haverá paz no meu coração. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. E de Deus só vem boas dádivas e dom perfeito. Que essa palavra também enche o seu coração naquilo que você está esperando de Deus. A todos, fiquem na paz, no nome de Jesus. Amém, Jesus.